Bom dia, coelhitos! Aqui quem fala é a Ana e esse é o canal Coelha Detetive. E hoje eu irei comentar sobre a Marine. Desde que tivemos uma referência oculta à Marine na dublagem japonesa do Sonic Racing Crossroads, muitos fãs americanos pensam que a SEGA americana está tentando esquecer a Marine, por não mencionarem ela na dublagem em inglês. Já outros pensam que o motivo da Marine não aparecer nos jogos da saga principal seja por isso também. Mas gente, existe um motivo sobre a Marine não aparecer nos jogos da saga principal. E eu irei comentar sobre isso hoje. Ficou curioso? Então se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe seu like nesse vídeo se você gostou. E vamos lá! A SEGA sempre criou personagens muito carismáticos, como o Tails e o Shadow, que conquistaram admiradores. Uma em especial foi criada para ser a melhor amiga da Amy Rose, a Cream, que iria ser introduzida em Sonic Heroes para ser o time da Amy. E na época, como o Team Dark não iria existir, a Rouge faria parte do Team Rose, enquanto que o Big seria integrante de uma outra equipe que seria formada pelos estreantes de Sonic Adventure, até porque era pro Shadow não retornar após o Sonic Adventure 2. Mas enfim, a Cream foi criada para ser a melhor amiga da Amy e também a versão feminina do Tails. No início, ela era para ela ser uma raposa, mas a semelhança com o Tails estava ficando fortemente evidente, então mudaram para um esquilo. Depois, o próximo conceito foi de uma guaxinim, e acredita-se que o conceito do guaxinim acabou sendo guardado e usado anos mais tarde para a criação da melhor amiga da Blaze, a Marine, que foi introduzida em Sonic Rush Adventure lançado em 2007. Facilmente a mais infantil da sua dimensão, ela residia em uma ilha isolada na dimensão do Sol, e seu sonho era sair de lá para explorar o mundo. E para isso surgiu o sonho de ser uma marinheira, já que assim ela poderia navegar livremente pelos mares, teria uma tripulação e seria muito conhecida pela sua bravura, mesmo sendo muito jovem. Em um certo momento, Marine conhece Sonic, Tails e principalmente a Blaze, já que a Marine notou o quão poderosa e destemida é a Blaze, mas a relação de ambas era um tanto complicada, já que a Blaze ficava incomodada com o comportamento infantil da Marine e dizia que a sua nova amiga era prudente e a Marine chamava a Blaze de chata. Mas que ao decorrer da história, elas foram se aproximando melhor, até se tornarem amigas. E a Blaze respeitar a Marine e começar a tratá-la como uma amiga. Tanto é que ela foi mencionada depois em Sonic Colors DS, em que o Sonic e o Tails se reencontram com a Blaze na Sweet Mountain. E o Tails pergunta para a Blaze sobre a Marine, e ela, rindo, diz que ela está a mesma de sempre. Vemos em muitos jogos que a Marine permanece leal a Blaze, e podemos ver também que ela teve um bom retorno na série, já que nos quadrinhos da IDW na Anual 2022, que se passa na dimensão da Blaze, e aqui a Blaze precisa de conselhos se realmente ao certo tirar férias de sua posição como princesa e guardiã das Esmeraldas do Sol e do Cetro da Joia. Tendo em vista que a Marine é extremamente necessária em sua dimensão, tanto é que ela queria muito ir acompanhar a Blaze até o mundo do Sonic, mas resolveu ficar na sua dimensão natal com a sua tripulação. E desde então, a Marine nunca mais botou os pés no mundo do Sonic, nem mesmo nos jogos, em lugar nenhum. Já que eles trouxeram a Marine nos quadrinhos da IDW, mas que a única vez em que ela aparece foi apenas na Anual 2022 e a única vez em que a Marine aparece na saga principal. E também ocorrem menções a essa personagem dentro dos quadrinhos, já que a Marine permanece na dimensão do Sol, já que ela, de certa forma, ficou encarregada de cuidar da sua tripulação, enquanto que a Blaze demonstra ter saudades de sua amiga. Um detalhe frustrante em relação a Marine que aconteceu recentemente é a Blaze mencionar a Marine em Sonic Racing Crossroads durante a pista da Coral Town.
mas que isso acontece apenas na versão japonesa e não na americana. O que gerou certa revolta entre os fãs, já que os americanos ficam fora da sonoridade da Marine, sendo apenas os japoneses. A razão para isso é que a SEGA americana está tentando esquecer a Marine em jogos principais, mas que não seria de forma permanente, já que na Sonic Encyclopedia mencionou a Marine como tendo poderes de hidrocinese. Tanto é que ela está aparecendo em muitos mobiles. Provavelmente a SEGA americana pensa que a Marine não se encaixaria muito com as histórias da saga principal, mesmo com Sonic Rush Adventure sendo parte do cânone da série. E isso vale para a Marine, que é sim canônica. Ela talvez se encaixaria mesmo como secundária e não como recorrente principal, ideal para o fanservice, referências para os fãs mais hardcore da franquia. Mas isso não quer dizer que a SEGA americana odeia a Marine. Muito pelo contrário. Ian Flynn, por exemplo, tentou marcar um retorno para a Marine, mesmo que isso só aconteça nos quadrinhos mesmo. Tanto é que ela teve um papel importante nos quadrinhos na pós-Genesis Wave, escrita pelo próprio Ian Flynn, em que ela faz parte do Team Rose junto com a Blaze, que nessa época era apenas o Team Rose no lugar do Big. Então, por mais que a Marine assume o papel de personagem secundária, então é por isso que em jogos seguintes ela apareça apenas como referência, até mesmo em jogos da saga principal. Mas recentemente ela tem marcado presença nos jogos móveis, como em Sonic Speed Simulator como uma personagem jogável, e esse ano em Sonic Forces Speed Battle, Sonic Dash e Sonic Blitz também como personagem jogável. E ela até recebeu sua própria história junto com Tails na Woody Road Comedy, em que ela e o Tails simulam Romeu e Julieta em um teatro. Foi mencionada em Sonic Racing Crossroads. Gente, isso mostra que a SEGA nunca esqueceu da Marine, já que como Sonic Rush Adventure são parte do cânone da série, então é claro que a Marine tem o direito de aparecer no jogo sim, mas que por ser secundária e ter uma função de ficar na sua dimensão, ela não se encaixaria nos jogos da saga principal como uma personagem principal ou mais importante. Então se houver mais algum spin-off revivendo a série Rush, a Marine porventura vai aparecer. Mas a pergunta que não quer calar, a SEGA realmente quer esquecer a Marine? E a resposta é não. A SEGA apenas trata a Marine como uma personagem secundária, assim como o Mephiles, o Infinity, o Chip e o Chaos. E esses personagens junto com a Marine só tiveram a opção de aparecer em apenas um jogo como um papel importante. E isso inclui o Mephiles e o Chaos, já que o Mephiles apenas aparece em um jogo que revive as grandes batalhas do Shadow no passado. Então isso não contaria como uma aparição importante, tanto é que não é parte da história principal. E o Chaos retornou no Sonic Forces, na verdade, foi porque ele tem uma cópia fantasma baseada em grandes vilões que o Sonic já enfrentou, assim como o Zavok. Então, tanto é que ele não tem nenhuma batalha exclusiva no jogo. E o restante, como o Chip e o Infinity, apenas tiveram uma aparição importante em seus jogos de estreia, e depois apareceram apenas como easter eggs. E tem a Styx também, que até então era exclusiva da saga Boom, mas que teve jogos em que ela apareceu fora da saga Boom, como em Sonic Runners, Mario e Sonic Rio 2016, e até foi mencionada em Sonic Frontiers na versão japonesa. E ela também é um dos personagens secundários da série, mas que a SEGA tem o desejo de canonizar apenas a Styx para que ela apareça nos futuros jogos ou até mesmo nos quadrinhos da IDW. Então, se a SEGA tentasse esquecer a Marine, ela não teria aparecido no Sonic Speed Simulator em 2022 como uma personagem jogável, nem em Sonic Forces Speed Battle, nem em Sonic Dash, em ambos jogos muito populares dentro dos mobiles, e ela nem ter sido mencionada em Sonic Racing Crosswords, nem ter aparecido nos quadrinhos da IDW, nem receber várias artes do Sonic Channel, nem... Então, ela não será esquecida pela SEGA. A razão disso tudo é que porque eles só querem tratar a Marine como uma personagem secundária,
e, portanto, aparecer apenas como easter egg. Ah, e quase me esqueci de um detalhe. Na Sonic Encyclopedia, escrita por Ian Flynn em 2021, mostra mais detalhes desconhecidos sobre a Marine, dizendo que ela tem, na verdade, poderes de hidrocinese, que estavam adormecidos e ela não estava usando tanto por causa disso, sendo usado apenas em situações realmente necessárias, como na batalha final do Sonic Rush Adventure, em que ela usa esse poder contra os vilões. Esse mistério sobre esse poder havia durado por anos, até a chegada da enciclopédia. Então, todas essas referências à Marine nos jogos principais e easter eggs não diz que a SEGA esqueceu da Marine, senão não haveria referências a ela nesses jogos. Então não leve essa história pelo lado pessoal, não. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se inscreva no canal e deixe seu like nesse vídeo. O mistério fica para um outro dia. Até breve, coelhitos!